registrou aqui. Só um instante. Bem, atentem-se que eu coloquei no chat para vocês o link para a lista de presença de hoje. Eu vou colar ele mais vezes depois. Peço a ajuda da Isabela para mandar no chat do WhatsApp. Isa, obrigado. Para quem tiver problemas, lembrem-se de fazer o login com o e-mail da UFMS para conseguir assinar. E listei para vocês os textos que li no início da aula, tá? Caso alguém tenha se interessado por algum. Se eu me esqueci de algum, é só me lembrar. Eu vou retomar, como eu havia proposto, respondendo perguntas. Se vocês tiverem perguntas, podem registrar no chat. Se quiserem falar, podem utilizar o recurso de levantar a mão ou se inscrever para que eu responda antes da continuidade. Mas vou começar respondendo a duas perguntas e um pedido de posicionamento que o José registrou para nós. A primeira pergunta, a questão dele, né? Ao afirmar que a poética de Aristóteles não apenas descreve, estaríamos na linha de raciocínio exposta por Paul Ricoeur em A Metáfora Viva e Tempo e Narrativa, vou me concentrar num texto que eu tenho mais proximidade, que é o Tempo e Narrativa, para tecer a resposta, José. Eu acho que o ponto fundamental aqui que o Ricoeur consegue fazer, ainda que a proposição dele seja de ordem hermenêutica e diferente da preocupação dos dois autores que ele vai retomar especificamente, que eu acho que estão relacionados com a sua pergunta, que são o Aristóteles e o Santo Agostinho como opostos em termos do tempo, da concepção de tempo, a gente tem o fato de que, enquanto o Aristóteles se concentra no tempo do mundo e ignoraria o tempo da alma, por conta da construção da ideia de tempo em razão da intriga, né, das ações que contribuem para a construção da diegese. E no Aristóteles, isso é um problema de tradução, porque a diegese está sendo traduzida como narrativa, né? A nossa ideia de narrativa já é algo também moderno, né? O professor Jacinto Lins Brandão, a quem eu tenho feito muita referência aqui, porque é o mediador do que eu estudei para as aulas, ele fala que em muitos lugares nas traduções ao português, onde se emprega a ideia de narrativa, em grego você tem a noção de diegese, e ele prefere traduzir diegese por relato, né? O que seria diferente um pouco da narrativa, porque o relato teria algo mais descritivo, menos preocupado com a ação, como a narrativa tem. Enquanto, por outro lado, na visão do Ricoeur, o Santo Agostinho, que é o outro monumento em relação ao tempo, nas suas confissões, ao considerar o tempo da alma, ele ignoraria o tempo do mundo. Essa seria a primeira grande contraposição entre essas duas categorias. O que isso tem a ver com a nossa noção relativa à ideia de narrativa? Aí sim, narrativa nos termos do Ricoeur. E que seria a diferença fundamental em relação ao Aristóteles, que eu acho que aí sim eu me direciono à resposta à sua pergunta. Enquanto o Aristóteles, ao distinguir objeto, meio e modo, cria uma diferença que para o Aristóteles é importante, porque ele vai ignorar, né, na dualidade, ele cria uma diferença entre o historiador e o poeta, que é uma frase, inclusive, bastante aforística da poética, né, onde ele diz que o historiador fala sobre o que aconteceu e o poeta sobre o que poderia acontecer. A gente tem até uma modulação do próprio tempo verbal nessa construção, né? O que eu acho que é o movimento que o Ricoeur se diferencia do Aristóteles é, naquilo que o Aristóteles distingue, o Ricoeur conjuga ao dizer que
o fazer da história com H maiúsculo, ele é um fazer narrativo, de história com H minúsculo. E, portanto, aquela diferença que era tão de ordem de primazia da arque para a lógica aristotélica, de diferenciar o poeta narrador do historiador narrador, ela vai ser amalgamada na proposição do Ricoeur, ao entender que a história, com H maiúsculo, é narrativa. E ela é narrativa porque narrativa é tempo. Né? Aí que se juntam essas três categorias, né? Da história, da narrativa e do tempo. Ao criar essa relação de igual, e daí eu não estou fazendo remissão direta, mas estou refratando a ideia de metáfora viva, a metáfora é, no Ricoeur, a atualização do tempo na narrativa, nas suas dimensões da narração, ou seja, quando eu leio, né, a voz que narra atualiza o tempo e cria ele, no nível do discurso, que funda um tempo, e no nível da diegese, né, que organiza o tempo. Aquilo que no Aristóteles se separava como planos, no Ricoeur ainda se vê separadamente, mas ele cria uma amálgama, de modo que, do ponto de vista do Ricoeur, não há tanta diferença entre o fazer do poeta e o fazer do historiador em termos de construção narrativa, porque ambos estão lidando com a matéria do tempo, de pontos de vista diferentes, mas e com estratégias às vezes diferentes, mas estão lidando com a mesma matéria, né? E daí a ideia de metáfora viva, porque essa matéria é a vida, na medida em que a proposição temporal do Ricoeur, ao passar pela narrativa, ela tenta conjugar a dimensão temporal do mundo, que chega para nós por meio do Aristóteles na preocupação com a physis, com a natureza, enquanto o Santo Agostinho se dedicava a uma dimensão temporal, para usar também outro termo grego, né, aquilo que se chamava de psique, que era a dimensão da alma. Ao conjugar essas duas coisas, ele causa um impacto nas duas áreas, né? Tanto na literatura quanto na história. Na literatura, porque ela não se admitia até então como história, com H maiúsculo, né? Ainda que os escritores do século XIX, por exemplo, no impulso realista, estavam preocupados em criar uma literatura que se construísse como um reflexo da realidade. Só que essa programatividade do realismo romanesco, por exemplo, para nós hoje já soa como ingenuidade, né? A linguagem não é espelho do mundo, e, portanto, o programa realista de criar uma literatura que fosse o próprio real, ele é ingênuo, uma vez que a gente aprendeu que a linguagem não acessa determinadas coisas. Ou seja, era também representação, ainda que buscava se aproximar do mundo empírico. Já, por outro lado, a história não se admitia como narrativa em termos literários, né? Ela se construía como imparcial, como não perspectivada, né? Como um discurso hegemônico, abstrato, né? A história, ela não... Veja que interessante nisso, né? Enquanto a narrativa literária se dedicaria ao particular, a narrativa histórica partiria do particular em relação ao total, né? Para compreender o todo. O que o Ricoeur, eu acho que faz, que abala esses sistemas dos dois lados, é mostrar que ambas estão acontecendo simultaneamente com o particular e com o geral, mas de modo dialético. O que muda é a preocupação, né? Enquanto a preocupação romanesca, já que o romance é moderno por excelência, era se voltar para dentro, para o particular, a preocupação da história com H maiúsculo era partir do particular em relação ao universal. Mas essa relação, ela se mantinha oblíqua, porém presente nos dois casos. Eu não sei se eu respondi ou piorei, tá? Mas eu diria que essa é a forma como o Ricoeur lida
com esse ponto específico do Aristóteles, porque eu não diria que ele chega a ser anti-aristotélico. Eu acho que ele, porque eu já li isso em alguns lugares, eu acho um pouco equivocado, talvez porque eu seja simpático demais à proposição aristotélica, né? Mas eu acho que ele está fazendo um procedimento aristotélico ao buscar dois topos sobre o tempo e desenvolver a hermenêutica como se fosse uma síntese dialética desses dois. Ele não nega a temporalidade da ação aristotélica, tampouco nega a temporalidade da psique agostiniana. Ele conjuga as duas para dizer que o homem moderno, ainda que não seja nenhum nem outro, é produto desse amálgama. Né? Em relação à segunda pergunta, se residiria... A segunda reside de que a poética pode ser lida sem estarmos a tomar o tempo e a narrativa presente neste contínuo ou não. Então, derivando da sua primeira pergunta, a segunda acaba ficando contaminada, né? Eu diria que não é possível agora, a nossa leitura do Aristóteles hoje não permite essa descontinuidade, ainda que a base aristotélica seja disruptiva, né? Ele torna, aliás, ele se utiliza do descontínuo para demonstrar o contínuo, né? Ele se utiliza de categorias, e daí eu estou fazendo remissão a outro livro dele, né, que é Categorias, para pensar nessas totalidades. Porque, nesse ponto, o Aristóteles ainda é platônico. Ele ainda está pensando em termos de tipologias. Né? A categorização aristotélica ela não é estanque, ela é tipológica. Tanto é que a primeira frase que a gente vai ler daqui a pouco da Poética, ele vai usar um termo que para nós hoje é biológico, coisa que não existia como separação na antiguidade grega, porque uma vez que o filósofo lidava com a physis, ele lidava com a natureza nas suas múltiplas manifestações. Né? Então, essa separação que hoje a gente faz de espécie e gênero, são palavras que a gente entende na biologia, é uma categorização cientificista do século XIX, que entra na nossa cabeça pelo modelo escolar de aprender de modo decorado, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Eu mesmo só sei se eu falar todos ao mesmo tempo. Se vocês me pedirem um, eu vou ter que falar todos para eu lembrar qual é. Do ponto de vista das categorias aristotélicas, essa tipificação do mundo, ela não se dá de modo mecânico. Mas ela não se dá de modo mecânico por quê? Porque a preocupação... E veja que há uma similaridade de procedimento. Tanto a ciência do século XIX quanto Aristóteles estavam partindo do empírico, portanto, daquilo que a vida percebia da physis, da natureza, na tentativa de abstrair para uma totalidade. A diferença é que a totalidade aristotélica ainda é de um mundo das ideias, enquanto a totalidade da ciência do século XIX não é platônica, porque não existe mais plano das ideias. Ela é científica porque ela sequer é racional. Aí, tá, parece ser a mesma coisa. A diferença é bastante importante, porque enquanto na dialética essa totalidade e essa abstração se dá por meio do discurso e, portanto, ela, ainda que ela se direcione ao plano das ideias, ela não se reduz a como que eu posso dizer, a uma verdade absoluta. Estou usando essa expressão de modo não rigoroso aqui. Na totalização da verdade científica do século XIX, o racionalismo é matemático. Né? E o valor matemático
ele, desde lá dos gregos, ele é imutável, porque a matemática tem isso em si. A dialética, não, ela é mutável. Tanto é que a gente percebeu que a construção das ideias no Platão se transformou nas ideias do Aristóteles. O Aristóteles não é menos platônico por causa disso. Pelo contrário, é que a forma de acessar o logos dos filósofos, ela é dialética, enquanto a fórmula de acessar o logos do racionalismo moderno é matemática. Talvez esse seja o motivo, e voltando ao início da minha resposta, talvez esse seja o motivo de que a minha resposta à sua pergunta tenha sido não. Por quê? O procedimento pode ser disruptivo, né, de descontinuar o todo para compreendê-lo. Entretanto, nós hoje, como já estamos, ainda vivemos muito contaminados pela razão matemática e científica do século XIX. Mas talvez por sermos da área de letras ou trabalharmos com o discurso, nós sempre colocamos isso em xeque, uma vez que, em termos da crítica literária, por exemplo, essa verdade quase matemática na interpretação dos textos, ela não é alcançada. Né? A crítica literária ela é dialética porque ela sempre se movimenta e muda não muda de contínuo, né? Ela muda de ponto que diz que eu estou chamando de disruptivo, né? De que sai do contínuo, mas virtualmente para construir a sua ideia de verdade. Talvez por isso o impacto aristotélico para nós seja mais relevante, uma vez que, stricto sensu, enquanto Platão é coerente com uma noção de verdade absoluta que está na ideia, no Aristóteles a verdade é um efeito, né, de verossimilhança. Aí eu volto à sua primeira pergunta. Quando o Ricoeur se apropria disso, ele está demonstrando simultaneamente que a história com H maiúsculo não é a verdade absoluta. Ela é uma verdade em termos hermenêuticos. Ela é uma perspectiva narrativa de alguém. E, portanto, ela deveria ser encarada não como um universal, né? Porque eu acho que a ideia de história que o Ricoeur está desconstruindo aí é a ideia, vou chamar de matemática da história, né? Como se toda vez que A e B acontecem, C fosse acontecer também. Ele demonstra que, em termos narrativos, isso não funciona. Você consegue entender por que a Primeira Guerra aconteceu, em termos de causalidade, mas você não consegue prever essa causalidade como uma equação que vá sempre dar a mesma resposta, uma vez que você está lidando com um elemento que não é da ordem da lógica matemática. Mais uma vez, não sei se eu respondi. Tá? Por fim, a questão do grotesco e do sublime é muito relevante, e a gente vai voltar nesse texto, vai vir a esse texto futuramente na disciplina, espero eu, uma vez que o Aristóteles ainda tem como critério o decoro, né, que impede que representações violentas sejam dadas no âmbito da cena da tragédia. É por isso que no Édipo Rei, quando o Édipo se dá conta, né, de que matou o pai e desposou a própria mãe, quando ele vai furar os seus olhos, isso não aparece para o espectador, né? Ele está de costas quando ele fura os olhos. Isso está na Didascália. Primeiro, por uma questão técnica, né? Quer dizer, não há recursos de representação miméticos naquele momento que permitissem isso, ainda que o teatro grego fosse extremamente artificioso, né? Os gregos inventaram, por exemplo, né, os sistemas de roldanas no teatro, que permitia a eles subir e descer os cenários, né? Havia todo um maquinário que permitia as coisas acontecerem.
Mas, na regra do decoro, além de uma ideia de limite de violência ser representada, você também tinha um limite de fantasia ser representada, né? Então, a gente sabia que os deuses chegavam numa carruagem vindo do céu, mas você não via a carruagem descendo, propriamente dita, né? Está conectado com uma técnica extremamente elaborada, mas ainda delimitada, e o desenvolvimento da técnica vai impactar nos modos de representação, no âmbito também da recepção. Tá? Daí que não só a poiesis, mas também a catarsis, né? E no meio delas duas, a estética, a estesis, a materialização das coisas. Né? Ou seja, quando o Victor Hugo desloca a nossa noção de grotesco, aliás, não desloca, amplia a nossa noção de grotesco, ele se apropria da categoria do belo, inverte o seu valor, mas aumenta o seu alcance. Né? O grotesco já era belo em termos da antiguidade clássica, afinal, você tem no Édipo Rei uma história, aliás, você tem na tragédia como um todo, histórias absolutamente impactantes e grotescas em termos de valores morais. Né? Mas como elas estavam, e por isso que essa é uma diferença importante entre o Aristóteles e o Platão. Para o Platão, isso é inconcebível em termos da República, né? Porque o Platão está rejeitando esse tipo de representação cujos valores não são edificantes para a educação do guardião. O que o Aristóteles vai dizer é justamente o contrário. Ele está dizendo assim, olha, é justamente ao fruir, já estou usando uma palavra moderna, né? Ao fruir, ao sentir o impacto, né? De ver o Édipo se cegando, que a gente vai ter a tal da catarse, né? Que a gente vai ter essa purgação, que não é purgação no sentido cristão, é purgação mais no sentido laxante, né? É a liberação do pneuma, né? Quer dizer, é poder viver uma vida que não é a sua e continuar vivo depois dela, né? Ou viver a tragédia do Édipo e não ser um parricida incestuoso, cego, vagando pela cidade, né? Note que talvez o grande ganho que a gente tenha aos poucos aí, e muito mais radicalmente, é claro, entre a poética do Aristóteles e a proposição do grotesco e do sublime, é que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, e, portanto, a nossa ideia de decoro também muda. Né? Quer dizer, porque também, óbvio, como eu falei, a nossa técnica mudou, os nossos mecanismos de representação mudaram. Agora, eles ainda existem em termos conservadores até hoje. Há ainda quem julgue a literatura como menor por ser pornográfica, ou menor por ser escatológica, né? Quer dizer, há um revestimento moral que ainda resiste, mesmo diante de contribuições como foi a do Victor Hugo, por exemplo, que enxergava beleza nos cadáveres. Né? Esse revestimento moral ainda existe. Agora, desdobrando o seu questionamento, né? Esse revestimento moral, estou usando essa palavra revestimento propositadamente, ele não se encontrava, em termos estruturantes, da mesma forma no Platão, porque, como eu disse, o Platão celebra o Homero, só que ele fala, aqui você não pode entrar, né? Não é que você tem que sair, você só não pode entrar. Mas ele celebra o Homero, né? Ele é laudatório quando o Homero chega. E o Aristóteles, ainda que proponha o decoro e crie uma hierarquia, não nega que essas representações existem. Ele só acha que elas não são boas. Né? É óbvio. Você está dizendo, então, que não existe um revestimento moral?
É claro que existe, e ele indiretamente está insinuado na poética, porque o Aristóteles fala, olha, a comédia vai tratar justamente disso, e ela tem seu valor, ela só não tem tanto valor quanto a tragédia. O revestimento moral a que eu estou fazendo crítica, e estou chamando de conservador, ele é deletério nesse sentido, ele não é hierárquico, né? Ele é judicativo em termos de eliminar a diferença, não de hierarquizá-la. Esse que eu acho que é o problema mais grave desse revestimento. Mas ele vai existir de qualquer forma, inclusive em termos de composição, né? Quer dizer, até se a gente pensar na contribuição da estética da recepção no século XX, uma das coisas que ela nos melhor dá de condições é justamente entender em que medida a lógica de todo leitor é, primeiro, fruir com o atendimento das suas expectativas, mas depois tê-las frustrado. Quando você, na história da arte, se depara com um teatro como o do Brecht, você está se deparando com uma forma dramática conscientemente frustrante e frustrativa, né? Quer dizer, ela quer propositadamente quebrar a mimesis burguesa, né? É óbvio, há uma dimensão política nisso, né? E das coisas que eu acho que nós menosprezamos na República do Platão, mas que foi uma contribuição dele, que se mantém no Aristóteles, é a dimensão política da arte. Ou, para nós, mais claramente, a dimensão política da literatura. Quer dizer, se a arte não fosse tão importante politicamente, o Platão não se dedicaria tanto aos objetos artísticos, à posição do poeta na sociedade ou do músico, né? Quer dizer, veja como, e penso eu, já estou me encaminhando para o final da resposta, porque senão eu vou falar o resto da noite sobre isso. Penso eu que das contribuições que a gente tem no início do século XX, como Brecht, que eu acabei de citar, e o qual eu estou falando muito de passagem porque conheço pouquíssimo, mas dentre as várias contribuições, uma delas é trazer consciência a um anestesiamento que o romantismo, uma parte dele, de matriz e de aparência burguesa, um anestesiamento que esse romantismo burguês criou na arte, né? Quando o Brecht fala, olha, a gente precisa fazer um teatro épico, né? Ele está preocupado com o quê? Com não fazer aquele drama burguês que se passava dentro de uma sala que era exatamente a sala de estar de uma família burguesa, cuja única diferença era não ter a quarta parede, né? Porque o teatro abria. A única diferença era essa. Quer dizer, o ator era o sujeito. A sala era a sala. Ela só mudou de lugar, né? E, dada a sua complexidade mimética, toda a ação tinha que se passar limitada àquele espaço. Quando Brecht propõe um teatro épico, ele está dizendo, olha, a ação narrativa dramática, ela não tem que ser mais nesses termos limitados de espaço e tempo. Pelo contrário, se eu vou representar a história com H maiúsculo, ela tem que ser épica porque ela tem que transitar por diferentes momentos temporais. E isso cria uma revolução formal muito grande no teatro, né? Por isso que ele fala de colocar as entranhas do teatro para fora. Porque não dá, você vai ter que trocar de cenário. Vou falar de uma coisa bem tosca. Você tem que trocar de cenário. Não dá para simplesmente, não é mais só fechar a cortina e abrir e mudou. Não, né? A coxia deixa de existir como um espaço oculto, como uma câmara obscura, e ela vem para o centro. Então, o ator, isso é moderno no bom sentido, eu acho. Diferentemente daquela modernidade burguesa que o próprio Brecht está criticando. E daí é uma das contradições, né? Porque as duas coisas nascem do mesmo contexto. É das coisas loucas porque a arte começa a se revoltar
se voltar e se revoltar para suas próprias entranhas, né? Então você começa a ver o ator que muda de personagem na sua frente. Ora, isso já existia em termos da antiguidade grega, uma vez que o teatro grego era feito por homens, pouquíssimos homens, né? Normalmente eram no máximo 3, e eles ficavam mudando as personas, né? Justamente as máscaras que faziam mudar de personagem. Ora, né? Quando a gente descobre isso, eu fico imaginando que devia ser uma loucura. A gente acha o teatro moderno louco, mas devia ser loucura, gente. Imagina você lá e, de repente, o ator Sófocles. Aí, Sófocles não, desculpa, Édipo. Aí mudou sacerdote. Aí mudou, quer dizer, não era o sacerdote, porque o sacerdote estava no meio do povo. Mas você está entendendo? A máscara mudava e ele mudava de filho incestuoso para mãe incestuosa, mas porque a persona mudou. É óbvio, nenhum de nós hoje tem dificuldade de entender quando a gente assiste um filme como... Ai, eu não vou lembrar o nome agora do personagem. Me ajudem aí. Aquele personagem que é um super-herói que conversa com o espectador no cinema. É um super-herói meio que não é Deadpool? Oi? Deadpool? Deadpool, isso. Obrigado, Eric. Quando o Deadpool fala com o espectador no cinema, ninguém hoje vai ser ingênuo de achar que é o Deadpool que está falando com a gente. Quer dizer, a nossa capacidade receptiva entende quando o ator, personagem, se volta para dentro da diegese, quando ele se volta para fora, né? Então, eu estou achando aqui absurdo o ator grego mudar a persona, mas se essa era a pequenê do teatro grego, o receptor certamente lidava com isso muito bem. Ninguém ficava confuso quando que Climenestra estava falando e quando que fulano estava falando. A gente sabia, né? A gente é humanidade. Então, vejam, essa revolução, eu estou dando o exemplo do teatro, que estamos falando de tragédia hoje com Aristóteles, mas aconteceu na pintura, em termos do expressionismo, do cubismo, do fauvismo, que vai para a cor e assim por diante. Acontece na literatura não dramática, né? Acontece no romance, que vai se tornar cada vez mais autoconsciente, né? Nós já temos na literatura brasileira isso muito bem feito e muito cedo, com o narrador machadiano, que cria o seu narratário e fala com ele dentro do romance. Mas isso já vem ali sendo elaborado, mas é na virada vanguardista que essa coisa vai explodir a ponto de... E aí eu finalizo finalmente com um argumento sobre a estética da recepção. A gente vai explodir as formas, explodir as recepções, e daí vou voltar ao que você pediu para eu comentar, explodir a nossa ideia de sublime e de grotesco, né? Ou seja, eu ainda acho que há decoro em termo estruturante. Esse decoro é dado na contraposição de gêneros, né? Quer dizer, mas eu não estou valorizando em termos da crítica que um gênero seja superior ao outro pelo objeto que ele representa. Eu só quero dizer que se um determinado texto romanesco representa a busca por um objeto de modo detetivesco, eu vou me direcionar a um tipo específico de romance, que é o policial. Mas se essa investigação se dá do ponto de vista filosófico ou da interpretação de uma determinada causalidade psíquica, eu vou para um romance de ordem intimista. Se eu tenho uma violência não policialesca, mas com um tom algo denunciante, eu já tenho um romance de matriz mais urbana. Veja, o decoro, ainda que tenha mudado de proporção, ainda é um critério de distinção, não aqui dos gêneros, mas das espécies. Quer dizer, não é o mesmo parâmetro de decoro que o Aristóteles, mas em termos estruturantes, como ele está propondo, a gente ainda utiliza o decoro como um valor. Isso vale, por exemplo, para a adequação de um texto a um público, né? Com vocês, por exemplo, que
são sujeitos adultos, estão na pós-graduação. Eu, como professor, não preciso ter pudor algum em qualquer texto que eu vou ler. Em geral, eu não tenho pudor algum com nenhum tipo de leitor. Mas eu sei, quando eu dou aula de literatura e faço as minhas proposições subversivas, que os meus alunos professores na educação básica não podem sempre fazer os mesmos exercícios que eu e chegar no ensino fundamental 1 lendo alguns tipos de literatura considerada pornográfica que eu incentivo a ler. Eu sei que não dá, né? O meu papel não é esse, porque eu não estou aqui para reforçar valores, estou aqui para estremecê-los. Mas eu sei que, em termos de práticas leitoras, não dá para ler Marquês de Sade no primeiro ano do ensino médio. Dá para ler Silvia Day. Ou seja, há decoro aí. Eu estou selecionando 50 tons de cinza e não Marquês de Sade. Veja, isso diz respeito ao tipo de leitor, ao tipo de liberdade que eu tenho, ainda é um parâmetro de decoro. Mudou, qual? Né? Mas ele ainda existe. Não sei se respondi, José. Se não, você pode, por favor, falar. Ótimo, o André lembrou, obrigado, André. O André lembrou uma coisa importante aqui, né? A mudança da máscara não era radical, assim, estou falando, mudei, né? Por isso que tinha mais de um ator. Então, vocês podem perceber que, em geral, a gente tem diálogos, né? 2 personagens em cena, como o André bem lembrou, a alternância se dá normalmente pela figuração do coro ou por uma terceira personagem que entra e outra sai. E é isso que permite, então, que a persona vá se alterando, né? O teatro moderno pós-brechtiano vai fazer isso, que é essa brincadeira que eu falei, né, do personagem mudar sem nos falar. O romance do... Eu podia recuar no tempo desde uma Virginia Woolf, etc. Mas vou falar de um mais próximo de nós, que é o José Saramago. A abolição da pontuação, a retirada da marcação do diálogo com o travessão ou com as aspas, isso é uma forma de alternância categórica da persona sem anúncio, né? Quer dizer, a voz que fala muda, mas sem a máscara visivelmente mudar para nós. Nem visivelmente, nem discretamente, nem nada, né? Quer dizer, a coisa vai se dando vertiginosamente, né? Quase como se fosse uma roleta do Silvio Santos que vai mudando a cara naquele jogo, né? As vozes vão se alternando sem controle, né? Elas vão... Só que no jogo você ainda vê a cara mudando. Na voz do texto literário, essa alternância não é anunciada, né? Obrigado, André, pela lembrança. Tudo bem? Até aqui? Certo? Então, vocês veem, né? Eu não sei se a Maiara está aí, a Mariana, mas eu falei que não ia falar muito sobre a poética, e estou falando da poética já vai fazer 3 horas, né? E não comecei o texto. É isso que acontece toda vez que eu vou falar da poética, esse é o problema. Mas eu não vou ficar 3 meses falando dela, não, prometo. Vamos lá. Se vocês tiverem, eu vou utilizar como matriz o texto a tradução do Jaime Bruna, daquele livrinho da Cultrix que tem as 3 poéticas clássicas, tá? Como eu falei para vocês, elas chegam para nós de um híbrido, né, de 3 manuscritos que são compilados e criam essa base de texto. O texto é incompleto e fragmentário, né? Inclusive ele termina de um jeito bem abrupto, porque várias coisas foram levantadas, falaremos adiante disso. Aí você vai procurar, não tem, né? Mas é por conta dessa fragmentação histórica dos manuscritos. Ele é separado em partes, como se fossem capítulos, por assim dizer. É um procedimento retórico, né? Acredita-se que a poética fosse uma espécie de anotação do Aristóteles, como se fosse uma preparação para a aula, não propriamente um texto planejado, como são os diálogos platônicos, né? Talvez seja, inclusive, em função disso que ela tenha chego para nós fragmentariamente, ou seja, ela não foi composta necessariamente
da forma como chegou a nós para ser um livro com começo, meio e fim, né? A gente prenuncia que exista a continuação, porque o texto enuncia isso para o seu leitor modelo, né? Para o leitor que está aqui dentro. Mas a gente não sabe se isso de fato aconteceu, pode não ter acontecido, né? Assim como eu, na aula, prometo muitas vezes, vou falar disso adiante, a aula termina, eu não falei, né? Pode ter acontecido com Aristóteles também. Não estou me comparando a ele jamais, tá? Só estou falando que acontece com quem está falando, né? Com o professor. Bom, e ele começa enunciando o objeto da sua reflexão, né? Então ele diz: falemos da natureza e espécies da poesia. Ele literalmente está usando o termo physis aí, porque ele está preocupado justamente com a natureza linguística da poesia, né? Então, diferentemente do Platão, que entendia na poesia, é a página 19 da Alva, do texto, não sei no PDF, por nada. Enquanto o Platão enxergava a representação linguística como posterior à mímese do pintor, o Aristóteles, de início, já faz o recuo e coloca a mímese que a linguagem produz como muito próxima da natureza, né? Então, ela tem uma physis. Vocês vejam que ele está muito perto de coisas que a gente vai encontrar no Saussure, quando o Saussure fala, né? A língua existe por meio da fala. Né? O Saussure faz a sua distinção, ele diz, eu não quero me preocupar com a fala agora, mas a primeira coisa que ele reconhece é isso, né? A língua como sistema se materializa pragmaticamente no ato discursivo, né? Então, ela está na dimensão da natureza, né? Não é à toa que fonética e fonologia são coisas que fonoaudiólogos estudam, né? O cara vai lá para a área da saúde, mas vai estudar fonética e fonologia, né? Estou dando esse exemplo só para vocês perceberem a physis da qual o Aristóteles faz menção. Do condão de cada uma, de como se hão de compor as fábulas para o bom êxito do poema. Como se hão de compor, não como se deverão compor. Qual que é a diferença? A diferença é que ele está enxergando uma matéria, né? E ele vai dizer, olha, os textos em que essa matéria se realiza melhor são assim. Né? Então, há um valor, há um caráter judicativo, mas há um caráter descritivo. Muito diferente do que a gente vai ler no Horácio e no Longino, que dizem literalmente, a boa poesia é aquela que, e listam as regras. Né? Aqui essas regras estão dadas de modo muito implícito. Né? Depois do número e natureza das partes, e assim da demais matéria dessa pesquisa, começando como manda a natureza pelas noções mais elementares. Né? Aqui, obviamente, um retórico. Né? Vai começar do básico para depois desenvolver em partes, e depois que ele terminar de falar das partes, ele vai voltar para o todo, que esse é um movimento dialético. A epopeia, o poema trágico, bem como a comédia, o ditirambo, e em sua maior parte a arte do flauteiro e do citaredo, todas vêm a ser, de modo geral, imitações. Diferem entre si em 3 pontos. Imitam ou por meios diferentes, ou por objetos diferentes, ou de maneira diferente e não a mesma. Chega a ser até óbvio, né? Se é diferente, não é a mesma. Mas é óbvio que há uma retórica aqui. Né? Ele precisa reiterar que, e olha que ele coloca no mesmo balaio, né? O texto épico, o poema trágico, que, portanto, é dramático, né? O ditirambo, que é aquela forma mélica, né? Quase não imitativa, quase só diegética, a arte do flauteiro, né? O flauteiro não é o poeta, o flauteiro é o musicista, e do citaredo, né? O que toca cítara. Então, ele está dizendo, todos esses são imitadores, né? Mas eles diferem em 3 critérios, que são aqueles que eu já trouxe e ele acabou de falar para nós. Assim como alguns imitam muitas coisas, figurando-as por meio de cores e traços, ele está falando da pintura, né?
uns graças à arte, outros graças à prática. Aí aqui a gente tem uma diferença, né, que está sendo dada e que pouco aparece para nós em português, que é a ideia de uma técne, onde está a palavra arte, e de uma praxis, onde está a prática. Né? Vejam que a nossa ideia de arte, ela generalizou a técnica e a prática. Não é à toa que, ao generalizar isso, ela fundamenta uma hierarquia, né? Dizendo que arte é o que faz o artista e o que o artesão faz, uma certa ideia de arte, não aceita como arte, né? Enquanto ambos têm uma técnica e uma praxis, ou seja, não é, vocês percebam como são duas dimensões diferentes, né? Mas que compõem um fazer, que é o fazer do poetês, né? Daquele fabricador, do poeta. Pois bem, e outros o fazem por meio da voz. Então, ele falou da pintura e agora está falando da poesia. Assim também como ocorre naquelas mencionadas artes. Todas elas efetuam a imitação pelo ritmo, né? Porque ele está falando de música e poesia, pela palavra e pela melodia, quer separados, quer combinados. Olha só, ritmo, palavra, melodia. 3. Quer separados, quer combinados. Ou seja, a gente vai ter gradações entre tipos de artes que vão valorizar muito a melodia, pouco ou nada a palavra, mais ou menos o ritmo. Depois, muito o ritmo, muito a palavra, pouco a melodia. Muitos três, pouco, entende? Ele está criando uma espécie de análise combinatória aqui. Ele não vai explorar todas, mas ele está mostrando os elementos em comum, né? Aí que vem a ideia de categoria, né? Ele cria uma espécie de tipologia. Ele vê o que essas coisas têm em comum, ou seja, a sua natureza, e vai ver como as suas combinações se materializam nas espécies, que são as concretizações de coisas genéricas, que são as suas naturezas. Né? A gente tem uma correspondência biológica aqui. Né? O gênero é específico, mas ainda é abstrato. A espécie, ela é material, concreta. Né? Ela é não é a aplicação, ela é a concretização de algo que estava abstrato na natureza. Então, na natureza, na física, nós temos os sons e temos os ritmos. Concretamente, nós temos espécies que vão se materializar pela cítara e temos espécies que vão se materializar pela poesia mélica. Elas ambas têm som, elas ambas têm ritmo, mas elas fazem por meios diferentes. Uma por meio da palavra, outra por meio do instrumento musical. E daí ele continua, né? Mas que porventura tenham a mesma propriedade, tal como a das fístulas. Já a arte da dança ocorre apenas ao ritmo, sem a melodia. Sim, porque os bailarinos, por meio de gestos ritmados, imitam caracteres, emoções, ações. Aqui vai ser uma das coisas que as artes dramáticas vão atacar o Aristóteles, né? Quer dizer, quando você conhece métodos, esqueci o nome agora do cara que o grupo Corpomancia usa, mas eu vou lembrar. Vou lembrar agora. Quando você vê teorias da dança contemporânea que trazem à consciência o movimento em termos de decompor as suas partes, como peso, intensidade, direção, vetor, etc., né? O ritmo pode se organizar e formar uma melodia de movimento. Né? Não é à toa que a dança... É porque, vejam que o Aristóteles está meio que criando uma hierarquia aqui também. Né? Dentre as artes, a música é superior à dança.
da forma como ele está falando aqui. Né? A dança seria derivativa do ritmo, ela tem ritmo, mas ela não tem melodia, então ela seria inferior, né? Derivativa da música. Para nós, hoje, que conhecemos a arte contemporânea, a dança contemporânea, já podemos ter visto espetáculos em que não havia som nenhum, só movimento. Né? Então, não há derivação, hoje em dia. Né? Parece não haver isso no caso grego. Ele continua. A arte que se utiliza apenas de palavras, e agora ele está, vejam como ele vai fechando o escopo, né? Sem ritmo ou metrificação, estas, seja com variedade de metros combinados. Então, vejam que o ritmo não necessariamente diz respeito à metrificação, à versificação, tá? Seja usando uma só espécie de metro, até hoje não recebeu um nome. Vocês vejam, ela existe, mas ela não tem nome. Ele vai continuar dizendo, não dispomos de nome que dar aos mimos de Sófron e Xenarco, ao mesmo tempo que aos diálogos socráticos. Os diálogos socráticos, ele sabe o que é. Tem nome, é diálogo, e tem uma forma que é o diálogo socrático, que foi escrito pelo Platão, pelo Xenofonte, por outros, né? Por outros socráticos. Agora, essa forma, e aí a gente tem que pensar, o que seria uma forma sem ritmo ou metrificação? Vamos continuar. E as obras de quem realiza a imitação por meio de trímetros, dísticos elegíacos ou versos semelhantes, né? Esses a gente sabe porque tem metrificação, então você sabe o que é. Mas aquele que não tem ritmo, não tem nome. Nada impede que pessoas, ligando a metrificação à poesia, deem aos poetas o nome de elegíacos, a outro o de épicos, denominando-os não segundo a imitação que fazem. Por quê? Porque a gente não sabe o nome dessa imitação ainda. Mas, indiscriminadamente, conforme o metro que usam. Vocês vejam que, sem querer, querendo, ele está falando disso que hoje a gente chama de poesia, que poesia mélica, né? E que essa coisa ainda não tem nome e que, portanto, a gente adjetiva isso de acordo com o metro que o fulano usa. Mas uma coisa ainda não tem nome, que é aquela que não tem ritmo. Essa ainda não tem nome. O que a gente não consegue associar diretamente? Se isso também seria poesia, como nós conhecemos. Né? A gente não tem condições de afirmar esse tipo de... porque não temos acesso a isso. Né? Costuma-se dar esse nome mesmo a quem publica matéria médica ou científica em versos. Mas, além da métrica, nada há de comum entre Homero e Empédocles. Então, vocês vejam, não é o metro que vai dizer se o sujeito é poeta ou médico. Assim como futuramente ele vai dizer que não é o verso que vai diferenciar o historiador do poeta. Isso é muito importante para nós, porque há um senso comum de que a palavra poesia, modernamente, não no sentido aristotélico, designaria textos escritos em verso ou textos cuja preocupação métrica é primordial. O Aristóteles está dizendo para nós, olha, existe esse negócio que a gente não tem um nome direito para ele, nós já temos um nome para uma parte que é poesia, para os que têm ritmo, né? E aí, isso eu sei que gera confusão, eu já vou falar disso em instantes, mas não é o verso e não é a métrica, ele vai falar do verso adiante, não é a métrica, não é como em anapesto, em dístico, etc., que vai dizer que o fulano escreveu é medicina, ou é narrativa, ou é esse negócio que não tem nome. Tudo bem? Vejam que aqui a gente tem uma confusão, que é o seguinte, toda vez que a gente lê aqui poesia, poeta, é uma tradução do grego poietes, poiesis, que é fabricação. Já é a fabricação de uma coisa especial aqui, uma coisa feita com linguagem, mas a palavra poietes, em grego, que é esse fabricador, ela designa todo mundo que fabrica alguma coisa. Então, o cara que fabrica música com a cítara, né, ele é poietes.
Por isso que isso nos causa confusão hoje, porque hoje, para nós, a ideia moderna de poesia está associada à poesia mélica ou poesia lírica, expressão individual, lá, 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 lá. Aqui no Aristóteles, não. Poeta é todo mundo que criou com a linguagem. Ou com a linguagem. Inclusive, não só com a língua, com a linguagem. Criou com a música, é poeta. Criou com a linguagem verbal, é poeta. O que vai diferenciar depois, né, que vai ser o segundo ponto da diferenciação dele, vai ser a natureza dessa representação. Por isso que ele está falando do meio, mas ele também vai falar do objeto e do modo. Ele segue. Por isso, o certo seria chamar poeta ao primeiro, ao Homero. Aí ele está especializando a palavra poeta para a literatura. Né? E ao segundo, antes naturalista do que poeta. Né? Naturalista que seria aquilo que hoje a gente chama de médico. Né? É o sujeito que cuida do corpo da physis humana. Né? Ele está tentando criar uma especialização da palavra. Né? Ao longo do texto, isso ainda é volátil, né? Nem sempre vai acontecer, e esse é um problema para nós leitores hoje. Porque se a gente não lembrar que poietês significava criação em geral, fabricação em geral desse conhecimento, a gente pode ler a poética do Aristóteles como um tratado de poesia, coisa que ela não é. Né? Ela é um tratado, entre aspas, de literatura, ainda que o termo de literatura, como eu já falei para vocês, seja anacrônico para falar da antiguidade clássica. Isso, Humberto fez uma observação muito relevante agora, né? A mudança das palavras no texto implica num problema exegético, ou seja, da sua interpretação ao longo do tempo, né? Em relação à poética, isso se dissemina muito, especialmente em manuais didáticos, quando eles falam da poética. Né? Adiante. Tá. Semelhantemente, quem realizasse a imitação combinando todos os metros, como Queremon, na Rapsódia Centauro, mesclada de todos os metros, também deveria ser chamado poeta. Quanto a este ponto, bastam as distinções feitas. Artes há que se utilizam de todos os meios citados, quero dizer, do ritmo, da melodia, do metro, como a poesia ditirâmbica. Aí vocês vejam que, como esse negócio, que ele está chamando genericamente de poesia, que é um fazer do poietês, né? É uma fabricação. Não temos o nome certo para ele. Então, a gente adjetiva ele de acordo com a forma como ele utiliza, ele está chamando isso genericamente de poesia ditirâmbica. Né? Seria a poesia ditirâmbica a matriz para nós, ou pelo menos a arquê, do que hoje a gente chama de poesia. Estou redundando poesia para vocês entenderem aqui a acepção. E essa poesia, ela usaria do ritmo, da melodia, do metro, simultaneamente. Né? Então, ela não só tem ritmo, como esse ritmo é metrificado e ela possui um acompanhamento musical. Por isso que vem as palavras ou mélica, de melos, que vai vir melodia, ou lírica, né, da lira, do instrumento. A dos nomos, a tragédia, que é um canto com harpa, né? A tragédia e a comédia. Diferem por usarem umas de todos a um tempo, outras, hora de um, hora de outro. Vocês veem que ele diz assim, genericamente, né? Olha, tem umas que vão usar ritmo, metro e música ao mesmo tempo. Outras vão ser só ritmo e metro. Outras vão ser só ritmo e música, sem metro. Mas ele não está preocupado em tipificá-las. Né? Muito diferente do que ele vai fazer com o texto épico, rapidamente, e com o dramático, exaustivamente. Né? É daí que a recuperação que se faz da poética aristotélica no romantismo pelos românticos alemães, que vão traduzir
né, vão recuperar a poética e retraduzi-la ali no 19, vão causar uma recepção crítica de que haveria uma disposição triádica de gêneros no Aristóteles. Por quê? Porque, afinal, o pensamento aristotélico, como eu já disse, se pensa em três. Aí eles vão afirmar, né? Há uma lógica triádica em Aristóteles, do épico, do dramático, e eles já têm um nome para isso, porque a poesia já existe como tal, e de lírico. O que os manuais e a crítica e o senso comum vão começar a repetir? Que os gêneros são três, épico, lírico e dramático, como se o Aristóteles tivesse falado isso. Né? Vocês estão entendendo o problema de comunicação que eu estou tentando esclarecer aqui para a gente não reproduzir. Né? Ele continua. A essas diferenças das artes, me refiro quando falo em meios de imitação. Aí, então, ele vai passar para o segundo ponto. Como aqueles que imitam pessoas em ação, estas são necessariamente ou boas ou más. Aí ele está sendo bem platônico, né? Ou justo ou injusto, e assim por diante. Pois os caracteres quase sempre se reduzem apenas a esses, baseando-se no vício ou na virtude, a distinção do caráter. Isto é, ou melhores do que somos, ou piores, ou então tais e quais, como fazem os pintores. Aí vocês vejam, quem pinta a gente como a gente é a mimese da pintura. Quem pinta a gente melhor do que a gente é, ou pior do que a gente é a mimese da literatura. Né? A literatura não tem uma equivalência com quem a gente é. Ela ou exagera para mais ou para menos. Ou ela nos melhora ou ela nos piora. Por isso, e é óbvio que no sistema de pensamento aristotélico isso é muito importante, porque quando a gente vai ler tragédia, e não é à toa que esse termo chega para nós até hoje com essa inflexão, quando a gente fala de uma coisa trágica, é trágica, o negócio é pesado. Né? E a desgraça da comédia, ela é uma desgraça mesmo. E na lógica do drama, você tinha a questão da unidade, né? A unidade de tempo e de espaço e de ação. Por isso que a tragédia se passa em tão curto espaço de tempo, ele vai falar aqui, idealmente, numa revolução lunar e meia, e a comédia também precisam ser concentradas. Por quê? E eu já estou anunciando isso, porque a gente vai encontrar isso futuramente no Edgar Allan Poe, na filosofia da composição, né? Quando ele e é um texto importante para nós, porque é um texto que a gente pode ler tanto em teoria da poesia quanto teoria da narrativa, né? Porque o Corvo é um poema lírico, mas narrativo. Então você tem que entender, ele é lírico em que medida, narrativo em que medida, né? Bom, vou voltar lá ao Aristóteles, onde eu parei. O pintor pinta como somos. O poeta literato precisa, na concentração, hiperbolizar, exagerar a representação para que ela fique evidente. Essa seria uma diferença da mimese da pintura para a mimese da literatura. Ele continua. Polignoto, por exemplo, melhorava os originais. Pausão os piorava. Dionísio pintava-os como eram. Evidentemente, cada uma das ditas imitações admitirá essas distinções e diferirão entre si por imitarem, assim, objetos diferentes. Aí que está a diferença. Né? Eles podiam até fazer do mesmo modo. A diferença se dá no objeto da representação. Então, se no tópico anterior ele se dedicou a falar dos meios, o ritmo, a melodia, a métrica, agora ele está se dirigindo ao objeto da representação. E daí, terminando o 2, eu vou responder as perguntas para a gente encerrar por hoje. Ele continua nesse item. Essas diversidades de objeto podem ocorrer igualmente na arte da dança, na flauta, na da cítara, bem assim no que tange a prosa e na poesia não musicada. Aí vem,
outra distinção. De um lado, prosa, do outro, poesia não musicada. Quer dizer, existia, então, um tipo de texto que não era acompanhado do melos. Isso a gente já sabe. Agora, a prosa não é algo comum na criação literária da época do Aristóteles. A maior parte da criação literária que a gente conhece na antiguidade se deu em verso. Talvez por isso vá se criando, se fortalecendo essa associação da ideia de poesia com versificação, né? Porque a prosa não tinha tanta recorrência nas artes, apesar de existir na prática, né? Ele continua. Homero, por exemplo, imitava pessoas superiores. Vocês vejam que ele está falando daquilo que a gente chama de épico, né? E ele só se concentra na representação narrativa superior. Ele não vai falar da inferior, né? Não vai se dedicar a ela, né? Cleofonte, iguais. Hegêmon de Tassos, o primeiro a compor paródias, e Nicócaris, o autor da Ilíada, inferiores. O mesmo se diga quanto aos ditirambos e nomos. Então, vocês vejam que ele está passando em revisão todas as espécies que ele citou, que são as que ele conhece, algumas delas que a gente só sabe porque ele citou, não existem registros delas para nós, e ele está sempre falando, todas essas espécies têm uma que representa o superior, uma que representa o igual e uma que representa o inferior. Sendo que o igual, ele não é importante para a lógica aristotélica, porque quem faz igual, a gente tem a pintura, né? Então, é por isso que ele vai excluir na sua categorização final o mediano e vai ficar com os dois extremos, o superior e o inferior. Mas aí é uma coisa importante da gente lembrar, na esteira platônica, que isso é gradativo, né? Quer dizer, tem textos que vão se aproximar mais de um e textos que vão se aproximar mais de outro. Ainda que o Aristóteles não se dedique a falar desse tipo mediano, ele reconhece que existe, e a gente precisa lembrar sempre que ele não é maniqueísta. Apesar de parecer, ou de algumas leituras parecerem que ou é o céu ou é a terra. Mas ele não é maniqueísta, né? Ele está dizendo que existem gradações e combinações diferentes. Podem se criar caracteres como os ciclopes de Timóteo e o de Filoxeno, né? Então, ou seja, um superior e um inferior. Nessa mesma diferença, divergem a tragédia e a comédia. Esta quer imitar inferiores, a comédia, e aquela superiores aos da atualidade, né? E eu vou parar aqui, porque senão não termino hoje. Vou responder as perguntas que vocês registraram no chat. Bom, Marisa perguntou o seguinte: nas questões contemporâneas da representação de uma arte, como no caso da poesia, o Tratado de Aristóteles precede a ruptura que se dá atualmente na forma de expressar ou fazer arte, com as dinâmicas entre as diversas linguagens em ação simultânea? Marisa, eu diria o seguinte: nós estamos voltando a um discurso que quer valorizar a mistura, né? A hibridação das linguagens. Vou falar hibridação e não hibridização para não entrar num conceito específico. Nos multilinguismos e coisas correlacionadas, né? Acredito eu, e não sei se isso vai ser satisfatório como resposta para você, mas parece-me que a poética aristotélica naturalmente fala dessas hibridações e dessas misturas como um dado, entre aspas, natural, e eu estou dizendo natural em termos da physis, né? A physis aristotélica muda para nós a natureza já é um dado da cultura. O Aristóteles ainda está pensando a physis como algo que existe por si mesmo, né? Sem a necessidade do humano. Para nós isso já está um pouco diferente. Mas, enfim, parece-me, e é impressão mesmo, né? Não tenho isso muito claro, estou elaborando aqui em voz alta. Parece-me que esse discurso de ruptura dos gêneros,
ou esse discurso de hibridação de linguagens que vai se dar do século XX ao contemporâneo, parece-me equivocado, uma vez que, quando a gente conhece a matriz aristotélica, ela não fala de separação de modo estanque a ponto de entender que houve uma ruptura, né? Se essa separação existe, e eu acho que de fato ela existiu, ela é moderna e ela se materializa no século XIX com uma tendência cientificista que muda a forma de categorização para esse discurso estanque, né? E a isso a vanguarda tenta responder, por exemplo, né? Entretanto, se a gente recuar mais no tempo e olhar para a antiguidade clássica, não há ruptura nenhuma. Há uma diferença de... Pensa numa bolsa de valores, né? Os valores da hibridação eram altos na antiguidade, eles tendem a cair, e daí depois eles estão voltando à moda, por assim dizer. O sujeito que conhece a tradição, no entanto, não se deixa enredar por um discurso da novidade, né? Quer dizer, se a gente estudar, por exemplo, a natureza do romance e fizer recuos a textos da antiguidade grega, a gente sabe que o romance não existe na antiguidade, porque seria anacrônico, etc. Mas a matriz desse tipo de manifestação, vou para um texto mais óbvio, como o Satyricon, do Petrônio, na cultura latina, ele já é algo muito parecido com o que a gente chama de romance hoje. Ele já é ele é um romance moderno, né? Porque ele é um romance fragmentário, desconstruído, etc. Não de propósito, às vezes, mas ele o é, né? Se eu pensar no romance como sendo, se eu entrar no discurso da modernidade, de que o romance é uma espécie moderna, fruto da burguesia, né? Só isso. E se eu não entender o romance como uma espécie no sentido orgânico, que o Aristóteles está trabalhando, por exemplo, é como se o romance tivesse nascido no século XVIII para o XIX, quando, olhando diacronicamente, o romance já existia de outras formas, ou não sendo chamado de romance, desde a antiguidade. Não é o mesmo romance, certamente. Não é o romance em si, tal qual nós compreendemos hoje. Mas se eu olhar, então, dessa forma recuada, eu não poderia falar em ruptura, né? Rompeu, ok, em relação a uma possível estabilidade no século XIX, mas isso é um século. Se a gente pensar, né, numa extensão maior do tempo, em termos da tradição, não é ruptura, é uma espécie de bolsa de valores em que determinados valores da tradição vão ser superestimados em determinado momento, em outros momentos eles vão ser subestimados, né? Ficou claro, assim, a minha resposta? Respondi a sua pergunta? Ótima pergunta, Eric. Contemporaneamente, poesia é o termo que designa o gênero, né? E, simultaneamente, o poético, né? Essa qualidade sensível que se difere radicalmente dos outros dois gêneros, porque os outros dois gêneros estão no âmbito de uma diegésia que se faz por meio da ação, que se transcorre no tempo. O que muda, né, entre o épico e o dramático é que o épico é mediado por um narrador e o dramático é direto, né? O dramático seria mais imitativo, no sentido platônico, e o épico seria menos imitativo, né? Seria mais diegético. Mas o lírico se oporia a esses dois, né? A poesia se oporia a esses dois, porque enquanto o drama e a narrativa objetivam o mundo, em termos gerais, isso que a gente chama de poesia subjetiva ao mundo, né? Enquanto um é ex, né, para fora, o outro é in, né?
a narrativa e o drama são extrospectivos, né? Eles se dirigem para um mundo objetivo. Quanto a isso que a gente chama de poético, no âmbito da poesia, tanto poesia formalmente, quanto a poesia do pôr do sol, a poesia das coisas, estaria nessa dimensão abstrata, filosófica, em termos dessa subjetividade ou introspecção. Agora, uma coisa que é importante, que eu ia falar mais adiante, mas já falo agora, né? Poesia não é sinônimo de poema. E isso a gente tem a tendência a cometer esse deslize na fala, né? Por exemplo, hoje eu li para vocês um texto narrativo, que era um conto, e o restante eram todos poemas, né? Eles são poesia? Sim, né? Mas o poema é uma forma concreta, é uma espécie, enquanto a poesia é abstrata, é um gênero, né? Ou seja, existem outras formas de poesia que não são poemáticas, porque poema é uma palavra que designa uma forma concreta, né? Mas não estável, porque não é uma forma fixa. Então, eu posso ler um poema, posso ler um soneto, posso ler uma elegia, né? Porque elegia, soneto, hino e poema são espécies de um gênero que é a poesia. Percebe? A poesia designa uma abstração, enquanto o poema é uma materialização concreta, textual, discursiva. No cotidiano, o senso comum tende a tomar um pelo outro, né? Então, a gente fala, eu vou ler uma poesia para você. Não vou ler uma poesia para você, vou ler um poema para você, um soneto para você. Eles estão no gênero poesia, mas as suas formas, as suas espécies são, vai ser redundante, né, o que eu vou falar, as espécies são específicas, né? Elas se diferenciam pelas suas materializações. O que eu acho que causa essa confusão às vezes, Eric, é o fato de que da modernidade em diante, a gente tem uma tendência a se compor poesia não metrificada, de versos brancos, né? Ou seja, sem rimas, e livres, né? Se não metrificada, são livres. E isso levou à tomada de uma palavra pela outra, né? Enquanto do século XIX para trás, era muito claro, havia todo, inclusive em termos dos manuais de retórica, listagens de formas poéticas, formas que a gente hoje em dia nem está acostumado, né? Até o início do século XX, uma forma comum na poesia brasileira era o rondó. A gente conhece o rondó dos cavalinhos, mas o rondó é uma forma oral muito comum, de matriz medieval, então muito forte na cultura da Península Ibérica e, obviamente, nas colônias, né, de Portugal e Espanha. Mas é uma forma que as pessoas fazem assim, o que é um rondó? A gente não sabe, né? A gente sabe o que é o soneto, porque o soneto é uma forma fixa muito forte na nossa tradição, tanto popular quanto erudita, né? Escolar e assim por diante. As outras formas poéticas, nem tanto. Então, a gente, na substituição de um nome para essas espécies, a gente acaba usando o termo geral, que é poesia. Mas, então, não devemos tomar um pelo outro, né? Quando falamos em poesia, falamos de uma noção abstrata, estamos falando de um gênero, e quando falamos das espécies, falamos do poema. Como o poema é uma forma amorfa, por mais paradoxal que isso seja, ele não tem uma forma fixa, é seguro falar, quando eu não sei a forma fixa que está sendo exercitada, falar, eu estou lendo um poema, né? Aí depois, óbvio que um especialista em poesia vai aprender a distinguir o que é uma ode de uma elegia, por exemplo, e assim por diante. Posso dar um exemplo com outros gêneros que é mais fácil da gente perceber, né? A gente fala teatro em termos geral, mas a gente sabe muito bem as formas, as espécies do teatro. O alto, a esquete, a tragédia, a comédia. A gente tem um problema com o drama, né? Do Shakespeare em diante, porque o Shakespeare
faz a hibridação entre o alto e o baixo. Mas a gente sabe o nome dessas formas. Quando a gente vai falar do gênero épico, ou para ser mais atual, narrativo, a gente não fala para a pessoa, estou lendo, em geral a gente não fala, estou lendo uma narrativa. Normalmente as pessoas falam, eu estou lendo um romance. Né? O romance é a espécie, a narrativa é o gênero. Assim como existe o romance, existe o conto, a fábula, o apólogo, a novela e assim por diante. Né? Muitas pessoas acham, e uma parte da crítica muito grande, acha que esse tipo de discussão hoje é descartável. Vocês vão perceber pelo meu discurso que eu acho que não. Né? Mas por quê? Porque eu estou preocupado em como a mudança da forma corresponde a uma mudança de conteúdo. Né? Se eu não entendo as diferentes formas ou subespécies do romance, por exemplo, que é uma espécie hegemônica hoje, né? Eu tendo a não saber distinguir as suas materializações. E daí posso incorrer em falar, por exemplo, voltando à minha resposta à Marisa, falar que está havendo discursos que eu particularmente não concordo e são muito comuns. Né? Há uma crise do romance. Sempre houve crise do romance. Né? Toda vez que um romancista de fôlego cria um romance que desestabiliza a nossa ideia de romance anterior, há uma crise do romance. Todo romance se dá em forma de crise. Né? O que não acontece do século XVII para trás em termos da retórica, porque do século XVII para trás, a ideia de originalidade, por exemplo, ela não era um valor individual. Né? Pelo contrário, o bom poeta era aquele que sabia fazer com engenho e arte, ou seja, né, em termos de retórica, ele precisava imitar, era imitátil. Né? Não era repetir, não era plagiar, apesar dessa ideia não existir, era glosar, era pegar o que já existe e criar repetições diferenciais. Né? Mas se eu não soubesse fazer da mesma forma como o meu modelo, eu não era um bom poeta. Hoje não. Hoje o nosso valor, os valores da modernidade são justamente o diferente, a ideia de original, quer dizer, é me desviar da norma. Né? Quando a gente lê um romance que se adequa às espécies ou subespécies do romance, sem se diferenciar muito, e eu não digo só se diferenciar formalmente, não estou falando só de experimentalismo linguístico, o que também é possível, mas se ele não se destaca no termo do corpo geral da produção, muito dificilmente ele vai ficar para a história. Vocês podem ver que os livros que tendem a ficar na nossa tradição são aqueles que criam grandes impactos, não só no seu momento de criação, mas que reverberam depois. E para usar a visão borgiana, né, do Kafka e seus precursores, eles também alteram a nossa visão do passado. Né? O que permite, por exemplo, que eu faça anacronismos, como fiz agora, de citar o Satyricon do Petrônio como um modelo romanesco. Né? Uma tradição literária que entende o mundo numa ordem não borgiana, né, tradicional, do passado em direção ao futuro, se a gente pegar tradição e talento individual do Eliot, por exemplo, ela não vai permitir em momento algum você afirmar esse tipo de coisa. Por quê? Porque nessa tradição o passado influencia o presente e o futuro, só, o vetor é unidirecional. Quando Borges escreve o Kafka e seus precursores, ele diz que a obra nova impacta o passado e o recria. Né? Então, coisas que a gente às vezes não enxergava no passado só vão ser enxergadas quando uma nova obra emergiu e fez com que a gente enxergasse essas possibilidades. Né? Há uma inversão do fluxo. Tudo bem? Deixa eu responder as últimas perguntas para a gente se encaminhar. Eu sei que já passou do horário, então quem precisar sair, fique à vontade, tá? Vou responder a questão do Luiz. Essa questão da ruptura como uma analogia à Bolsa de Valores também valeria ao caso das rupturas trazidas pelo romance moderno? A quebra da linearidade, por exemplo, a mescla de narradores? Creio eu que sim, Luiz. Acho que
apesar de eu usar um exemplo não muito bom, esse exemplo da Bolsa de Valores, eu não acho ele bom, por quê? Porque ele cede à lógica econômica do capital, né? Mas ele é um exemplo muito didático, em termos que você consegue entender que as formas romanescas, né, elas criam abalos sísmicos que são como os crashes das bolsas de valores, né? A gente fala hoje em dia em crise do capital, por exemplo. É preciso, na esteira do que eu estou desenvolvendo aqui, é preciso considerar que o capitalismo só existe como crise, né? Alguém em algum momento precisa perder ou ganhar para que o capital gire, alterne, a riqueza seja produzida e o sistema capitalista se mantenha. Se eu mantiver essa analogia, usando essa ideia moderna de literatura, a noção de bolsa de valores funciona não somente para o macro desenvolvimento das diferentes formas literárias, por isso que eu disse, por exemplo, que o romance é hegemônico hoje, né? As pessoas não leem, em termos massificados, lê-se muita narrativa, né? A gente tem booms de biografias, por exemplo, e eu estou falando do ponto de vista do mercado editorial, tá? Não de um estudo de recepção propriamente dito. Mas se lê menos poesia, né? O que é o completo oposto do século XVII para trás, quando a poesia era praticamente hegemônica, ou como o teatro foi, junto com a poesia, tanto na Idade Média quanto na Antiguidade clássica greco-romana. Então, você vê que, né, essas alternâncias elas acontecem num todo, mas também acontecem dentro dos microsistemas. Dentro da poesia, você vai ter ondulações em que espécies vão tomar, em determinados momentos da história, mais fôlego e, ora, vão perder, né? No neoclassicismo brasileiro, a gente vai ter muita poesia dramática, né? que é uma poesia que tem inflexão lírica, ou seja, você tem pequenos poemas que expressam sentimentos, mas no todo você tem a composição de uma história, como é o caso, por exemplo, de Marília de Dirceu. Tá? Hoje em dia, se a gente fizer um poema à la Marília de Dirceu, a menos que ele seja feito por um escritor muito bom, ele tendencialmente vai cair no ostracismo, né? Porque ele corre o risco de ser inválido. Um autor que eu acho, particularmente, dos que eu conheço, que é um dos mais geniais em relação a isso, que joga com a noção de gênero, com essa bolsa de valores em termos tanto da história literária total, como em termos específicos de formas literárias, é o Gonçalo Tavares. É um escritor português, vivo, que faz coisas que eu acho mirabolantes, né? Ele escreveu uma epopeia, que é uma viagem à Índia, que ele chama de itinerário melancólico, né? Ele não chama de epopeia, mas aquilo, para mim, é uma epopeia. E eu estou muito esperançoso, ansioso para o último livro que ele vai lançar, que é um atlas. É um livro, ele não chama de literatura, entende? Ele não fala isso. Mas ele é um escritor de literatura. Só que ele escreve coisas como dicionários. O dicionário já estava na literatura, estava no Flaubert com Bouvard e Pécuchet, por exemplo. Né? Quer dizer, não é uma forma composicional de grande vulto, né? Escrever dicionário como literatura. O Gonçalo Tavares agora vai lançar um atlas, mas ele tem um livro chamado Short Movies, que são argumentos de filmes que não existem. Veja, ele está brincando com a formulação de gêneros na contemporaneidade e é um autor genial. Se vocês não conhecem, eu recomendo que leiam. Ainda te respondendo, Luiz, a canção é uma forma de poesia, é uma espécie de poesia. Né? Então, a gente tem o poema, o soneto, a elegia, a ode, e uma delas é a canção. A canção é um poema musical ou musicado. Né? Na tradição brasileira, como é muito oral, especialmente lusitana, né? A gente tem uma forte inflexão num cancioneiro. Né? Não é à toa que a nossa música popular brasileira é uma das maiores fontes de poesia que nós temos, ainda que hegemonicamente as pessoas não tendam a associar os compositores de canções, os músicos,
né? Não músico instrumentista, mas o músico compositor de canções, a gente não costuma associar com poeta, né? Isso hegemonicamente, inclusive. Isso foi desestabilizado em termos mais abstratos e de lugares de poder quando Bob Dylan ganhou, há alguns anos, o Prêmio Nobel de Literatura, né? Isso para quem acha que o Nobel é termômetro de alguma coisa. Vocês já devem perceber que eu particularmente acho que canção é poesia há mais tempo, mas fico muito feliz que o Bob Dylan tenha ganhado, que essa forma literária, essa expressão tenha sido reconhecida num âmbito econômico, como o Nobel, como literatura. A gente teve eu nunca sei falar o nome dela, Alexandria Alexeyevich, que é uma espécie de cronista, né? Que ganhou mais recentemente o Nobel de Literatura. Então você vê que o Nobel também está se abrindo para uma ideia de literatura menos pasteurizada, né? Está se experimentando com outras formas. Mas isso também é uma lógica do capital, né? A gente tem que lembrar que o capital absorve tudo e transforma tudo em moeda de mercado, né? Professor, isso é meio contraditório, né? Porque a literatura acompanhou a música aí por pelo menos até a Idade Média, né? Isso. Até o final da Idade Média. E veja, Eric, que eu acho que a maior força, ainda que eu goste muito de poesia no sentido que se tornou tradicional, poesia de livro, mas eu acho mesmo, porque muito recentemente fui conhecer isso e tenho lido, mas não sou nenhum entendedor de nada, mas disso muito menos. A maior força da poesia brasileira contemporânea, creio eu, está na recuperação do poema como uma dimensão oral. Não só pelo cancioneiro, mas especialmente pelo rap. Eu acho que os slams e a poesia de rua no Brasil é a maior fonte criativa que nós temos hoje. E isso passa também por outras formas, vou chamar de líricas, genericamente, como o funk, né? Eu já falei para vocês que eu acho que o funk funk baixaria mesmo é muito parecido com o barroco brasileiro, né? Barroco pornográfico, por assim dizer, né? Então eu acho que essa é uma potência criativa, só que a gente está num problema de valor, né? Como determinadas, assim como o samba só se tornou um produto cultural de identidade brasileira quando ele foi absorvido pela lógica econômica do capital, né? Quando ele saiu da favela e foi pasteurizado, o funk também passa por isso. A gente tem um problema de lógica de poder, né? De que formas são periferizadas ou minorizadas por questões econômicas ou de poder e assim por diante. Por isso que eu sempre falo, é muito importante que essas vozes emerjam, mas é preciso que a gente sempre tenha o cuidado, isso não tem muito controle, mas a gente tem que tomar um cuidado para ver em que medida elas não estão sendo absorvidas pelo mercado e pela lógica do capital para retroalimentar a lógica do capital. É isso que me preocupa. Por exemplo, eu gosto muito do André Dahmer, que é um poeta meio... eu vou falar um negócio, não sei se vocês vão concordar. Mas ele é tido meio como uma coisa meio massificada, meio poeta de rede social, assim, não chega a ser um acapoeta, mas tem uma coisa meio, não sei dizer. Mas não era poesia, para os olhos, sabe, em geral. Não para os meus sempre foram. Mas agora ele acabou de lançar um livro pela Companhia das Letras. Um livro com cara de poesia, um livro lançado numa coleção onde você tem Fabiano Calisto e outros caras que já estão num hall de poetas contemporâneos. Veja, para uma lógica que leve isso em consideração, primeiro, ou o André Dahmer está se tornando poeta agora, ou ele tem uma legitimação que é a legitimação do mercado. Eu gosto da poesia dele e acho ele poeta mesmo. Mas a gente tem escritores que são lançados ou legitimados pelo mercado
por influências que não são da sua qualidade estética, mas do seu QI, né? Não sei, gente, o Luiz Schwartz, lá da companhia, lançou um livro sobre a depressão dele. Eu não li o livro, tá? Não estou falando mal antes de ler. Mas eu não sei se fosse qualquer um de nós aqui a escrever, mesmo que fosse melhor, se a gente ia ser publicado pela Companhia das Letras. Né? Porque uma coisa é você ser dono dela. Faz diferença, né? Quer dizer, o modo como ele vai ser recebido. Ele não é nenhum Solomon, creio eu. Mas pode vir a ser. Entendam, eu não estou dizendo que só porque ele é dono de um meio de produção que ele não pode ser artista. Né? Mas é estranho, eu acho. A Marisa respondeu, acredito que essa crítica surge em parte sobre questões relacionadas à negação de um aspecto histórico em detrimento de outro, como percebo que se tem feito ao discursar sobre decolonialidade, exatamente, quando o ideal talvez seria conhecê-los em todas as suas faces. É um discurso de negação que existe nessa lógica de estamentos, né, como se fossem substituições, o que é muito problemático. Obrigado pelo elogio, Marisa. Obrigado, Ruth. Mais alguma dúvida, gente? Eu sei que já são quase meia-noite em alguns lugares. Desculpa, é só José, a Isabela tinha levantado a mão. O Luiz está com a mão. O Luiz levantou a mão antes de mim, depois eu. E daí eu, José. Tá. Luiz. A minha está lá em cima, professor, no questionamento. Tá. Luiz, se quiser falar, pode falar. Tá, sobre a literatura russa. Não sei se o Luiz está aí, vou responder o José que eu li agora e já passo para vocês. Né? Seria correto afirmar que a literatura russa não são textos aristotélicos em sua construção? Ótima pergunta. Eu não sei. Eu não sei porque a gente recebe a literatura russa, a prioristicamente, filtrada por aquela que é traduzida para a Europa vou chamar de oeste, mas né, do meio para cá, né, para o não leste, especialmente pela França. Eu não saberia te dizer, José, eu acho uma pergunta muito instigante. Professor, pode falar. Me permita aqui. Fica à vontade. Então, isso seria perguntado quarta passada, mas aí não tivemos aula pelo feriado. É uma coisa mais do que explicada. Mas é uma questão... Eu sou um apaixonado pela literatura russa, né? E por um autor que o senhor citou na sua fala, que é o Saramago. Então, lendo a poética e depois lendo a obra do Paul Ricoeur, foi uma coisa que eu comecei a pensar. A pergunta ela já vem de alguns dias. É uma coisa que está me inquietando. Eu não consigo ver em Crime e Castigo ou em Guerra e Paz, citando os dois autores que eu coloquei na pergunta, o peso que a escritura aristotélica tem né? nos demais escritos, digamos, literários. Sim. Aí, seja poesia, prosa, né, do Ocidente. Sim. Não que a Rússia não seja o Ocidente, aí já é um conflito. Sim, mas é um conflito... entendi, mas de um imaginário que tenha dialogado com isso, né? Exato. Eu acho e aí eu vou jogar a pergunta. Pois não. A pergunta é muito mais uma inquietação. Ok, assim. Eu acho que um caminho para pensar isso, e eu certamente não vou saber te responder porque não é o meu escopo de atuação, mas seria verificar a recepção dos textos do Platão específicos como a República, o Fedro, o Crátilo, e do Aristóteles, obviamente que a poética, mas também talvez o Categorias, a política, etc., no contexto do leste da Europa, né? Porque, de fato, vou chamar genericamente de antiga ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, só para homogeneizar uma coisa que não é homogênea, mas de fato é uma coisa que eu desconheço e a sua pergunta é muito pertinente nesse sentido. Eu não sei em que medida o leste europeu dialogou com essas fontes. Certamente dialogou, mas eu não sei como,
né? No nosso caso, a gente tem como trilhar com uma certa tranquilidade essa recepção, né? Até por isso que eu comecei, por isso que eu não te respondi, mas respondi falando sobre a recepção dos escritores russos na Europa hegemônica como na França. Pensar, por exemplo, que antes da gente conhecer os escritores russos em si, a gente vai passar pela mediação da tradução desses autores para outras línguas. A gente também tem que pensar como intelectuais russos tenham pensado isso, uma vez que a nossa tradição se limita à visão do Bakhtin e à visão dos formalistas, como se a teoria literária russa se resumisse a isso, entende? Ainda hoje. Quer dizer, nós não lemos teóricos contemporâneos russos. Certamente eles devem existir, mas que tipo de fetiche é esse que restringiu a recepção da teoria literária russa ao formalismo e não permitiu que outros mais contemporâneos tenham chego a nós, é algo que eu acho muito, muito relevante. Certamente, como você é um leitor, você deve ter percebido que há uma nova redescoberta, literalmente nova redescoberta dos escritores russos por algumas editoras, né? Gente, eu já estou esquecendo tudo. Não é a Intrínseca. A 34. Além da 34, a Todavia acabou de lançar um manual, né? Como ler os russos. E está dialogando com uma crítica brasileira de literatura russa, que é incipiente, mas existe por conta especialmente da tradição do núcleo da USP, e também por conta de uma mediatização de alguns blogueiros, Instagramers, etc., mas está havendo uma nova, né, onda, e óbvio que a partir especialmente do trabalho da editora 34, decorrente de trabalhos de grandes intelectuais, como foram os concretistas, né, como o Haroldo e o Augusto Campos, você tem uma nova onda de traduções direto do russo. Eu acho que talvez esse seja o próximo passo, José, e eu ficaria muito feliz se a gente recebesse isso também, uma crítica literária contemporânea, porque também a gente está um tanto acostumado a receber uma certa literatura russa, né? Certamente aquela que chegou a esse Ocidente do qual nós falamos, especialmente nós que estamos nas Américas, né? A sua questão me deixou bastante instigado também. Gostei. Não sei responder, mas gostei. Isa, por favor. Na verdade, é só um comentário muito aleatório, como eu sempre faço, que essa discussão sobre literatura, sobre produções musicais enquanto literatura, Sim. ficou muito em voga em 2008, até mais ou menos 2012. E aí, em 2008, a Helena Solberg fez um documentário chamado Palavra Encantada, que tem o Chico Sá, o Caetano, a Maria Bethânia, que eles começam a recitar as letras das próprias músicas nesse documentário. E é bem incrível. Era só isso que eu queria falar mesmo. Eu queria só jogar essa informação aí. Não, é muito pertinente. E no âmbito da produção, da publicação brasileira, não lembro quem me lembrou aqui, acho que na primeira aula, a publicação do livro, do álbum do Racionais MCs, como um livro, né? Inclusive um livro muito bonito. A gente está no âmbito disso, né? Eu ainda não terminei de ler, mas eu descobri recentemente a banda Letrux, e acabou de ser lançado o livro de poemas da menina, né? Em livro, não sabia né? que tinha sido lançado. Sim. Então, acho que também isso é óbvio, fico com o pé atrás em termos de absorção do mercado, mas não estou demonizando o mercado, né? É assim que a gente tem acesso a essas obras também. Muito bem lembrado. Luiz, por favor. Obrigado.
Não sei os colegas, eu não estou ouvindo, Luiz. Estou vendo que você está com a mão levantada, parece que seu áudio está aberto, mas eu não te ouço. Ainda não. Tenta falar agora, porque ficou amarelinho, como se você tivesse... Não funcionou. Tá bem. Fez um barulhinho, como se estivesse conectando. Não, nada. Quando você mexeu em alguma coisa ali, que você meio que movimentou o seu corpo, fez um barulho, como se fosse de mau contato. Não sei se você colocou na conexão e tirou, mas fez um barulhinho assim, quando tá... Não, nada. Pode estar com mau contato. Também acho. Não tem problema. Luiz, se você quiser, eu espero você digitar a pergunta ou o comentário, não tem problema nenhum.